parte aí, vou passar aí agora a palavra ao professor Geraldo Augusto Pinto, que é da Universidade Federal do Paraná, que também vai fazer a apresentação aí, 20 minutos, professor, para fazer a sua fala aí. Isso. Obrigado. Bem, bom dia a todas e a todos. Vou agradecer o convite feito pelo Zuher, pela Abrast, a minha participação aqui no evento. Muito obrigado, Zuher. Muito obrigado aos sindicatos metalúrgicos de Curitiba. É uma grande oportunidade a gente estar aqui podendo conversar com vocês, porque a função da universidade pública é essa. Quanto mais estivermos capilarizados, enraizados nas demandas sociais, nas entidades, nos movimentos sociais e sindicais como um todo, né? Quanto mais estivermos presentes aí, maior o caráter público da universidade. É isso que nós temos procurado reforçar dentro do ensino público. Tá? Então, muito obrigado. Tá? E agradeço também aqui a presença do professor René, né, com o lançamento do Dicionário de Saúde e Segurança do Trabalhador, do qual nós participamos com muito gosto, muito orgulho. E dos colegas aqui da mesa, né, da presente mesa, doutor Elver, doutor Marcos, o colega, o Jamil, né, do sindicato, da mesa anterior também, muito boas as falas, né, estou aprendendo muito aqui com todos vocês. Eu vou fazer uma apresentação a respeito, a proposta, né, que eu fiz para o evento, a respeito das formas de organização do trabalho hoje na indústria automotiva e as consequências disso sobre a saúde do trabalhador. Dentro do contexto no qual se desenrola essa reforma trabalhista, as senhoras e os senhores sabem que precede essa reforma um conjunto de mudanças no plano da organização do trabalho nas empresas, da organização dos processos de trabalho, da própria divisão do trabalho, né, de tarefas, de responsabilidades dentro, né, dos processos produtivos das empresas. E também uma reorganização do próprio tecido produtivo, das cadeias produtivas nas quais essas empresas estão inseridas. Certo? Acompanhando também esse processo de perto, uma mudança no próprio Estado, na relação que as empresas têm com o Estado. Né? Esse processo como um todo nós chamamos de reestruturação produtiva. Está aí um termo mais ou menos consolidado na literatura, que, evidentemente, como eu cito aqui, traz, né, uma série de elementos que nós vamos poder aprofundar aqui por questões de tempo, não que eles não sejam importantes ou que eu não queira falar sobre eles, né? Uma questão de tempo, nós vamos fazer uma visão panorâmica sobre isso e depois discutir um pouco em que medida isso afeta, em que medida isso está conectado com a reforma trabalhista e afeta a própria saúde, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores no setor automotivo. Eu relembro a vocês, eu vou passar rapidamente aqui algumas coisas que eu considero que no caso a gente pode, enfim, ir direto ao ponto. Eu relembro que dentro do processo de reestruturação produtiva, uma palavra-chave que nós temos, vocês devem conhecer, né, é a flexibilização. Né? Eu acho que a gente pode começar uma discussão a partir daí mesmo. Né? A gente fala da flexibilização no sentido da legislação trabalhista, mas ela tem inúmeros sentidos. Né? O primeiro deles, por exemplo, né, a flexibilização dos processos produtivos nas empresas, permitindo a sua alteração constante e o seu enxugamento. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Está muito pequeno? Tá bom, dá para enxergar mais ou menos? O que seria esse primeiro sentido da flexibilização? Né? Se até os anos 70 vigorava, né, predominantemente uma forma de organização do trabalho dentro das empresas que nós chamamos de taylorista-fordista, no qual você tinha uma certa rigidez, não total, uma certa rigidez dos processos de trabalho, a partir dos anos 70 passam a vigorar sistemas de organização que primam por uma mudança constante do chão de fábrica. Eu fiz uma pesquisa de campo
ali entre 2005 e 2006, quando eu estava fazendo meu doutorado em Campinas, na Unicamp. Eu fiz uma pesquisa numa empresa, uma planta de uma transnacional de autopeças lá em Campinas. Existiam máquinas com rodízio, né, com rodas embaixo, que você poderia, inclusive, mudar a posição. Máquinas grandes, fornos de assentamento de molas, por exemplo. Né? São máquinas grandes. Prensas, calandras, né, com rodinhas embaixo. Quer dizer, o pessoal configurava o chão de fábrica mediante o lote de atendimento de pedido que eles tinham da própria indústria automotiva. No caso, essa era uma planta de autopeças. Fabricavam um item lá. Certo? Então, quer dizer, isso era impensável dentro do ponto de vista lá da linha de montagem fordista. Uma fábrica não só flexível do ponto de vista de você alterar a posição dos equipamentos e montar o que a gente chama de células de trabalho, né, que substituíram predominantemente, não totalmente, mas predominantemente as linhas, né, de montagem com postos fixos. Para além dessa flexibilidade, a flexibilidade de tarefas, de atividades também das trabalhadoras e dos trabalhadores. Foram inseridas novas atividades dentro da jornada de trabalho. E com essas atividades, inclusive, novas responsabilidades. Controle estatístico de processo, por exemplo, né, que acabou desovando todo um conjunto de responsabilidades que era de um setor específico para cada um dos postos de trabalho ao longo da linha, sem qualquer mudança na relação salarial devido a isso. Inclusive, uma das coisas que acompanha esse processo de flexibilização é a mudança da nomenclatura dos postos de trabalho. Tem empresas que você tem lá no plano de cargos e salários um nome como operador multifuncional nível 1. Né? E nesse operador multifuncional você pode colocar ali quantas tarefas, atividades, enfim, diversas você quiser. Né? Isso é parte da luta sindical. Na época, os sindicatos metalúrgicos de Campinas se batiam com isso, né, para proibir esse tipo de nomenclatura dentro dos planos de carreiras, de cargos e salários. Né? Uma outra, pulando um pouco aqui para o segundo item, né, para a gente avançar, um outro tipo de sentido da palavra flexibilização das relações entre as firmas nas cadeias produtivas, né, permitindo adequarem-se às oscilações e baixo crescimento. Também, as próprias empresas elas foram se descentralizando, se a gente pode dizer assim, foram reduzindo as suas hierarquias e externalizando atividades ao longo das cadeias. A gente poderia pensar que com isso surgiram empresas menores, empresas pequenas, médias, inclusive com trabalhadores que eram antigamente assalariados, aí adquiriram aí o status de pequenos empresários. Lê do engano. Nesse processo de descentralização das empresas, grandes empresas surgiram também, certo? Prestadoras desses serviços de alta tecnologia industriais. Certo? E quando as empresas são pequenas e médias, né, graça nelas a falta de tecnologia, a falta de segurança no trabalho, de saúde no trabalho. Né? Quer dizer, o processo que nós discutimos hoje de terceirização, que está na lei, né, que foi aprovada, inclusive a terceirização total, né, até das atividades fins, ele vem acompanhando esse processo de desmantelamento de uma estrutura empresarial, corporativa, na qual atuavam empresas que assumiam grande parte das atividades produtivas voltadas ao seu produto ou ao seu serviço final. Né? Então, a lei nada mais consolida do que algo que já estava acontecendo na prática. A flexibilização do deslocamento geográfico, o terceiro item aqui, né? Gente, eu estava com a tela errada aqui. Vocês me desculpem. Quem estava tentando ler, acho que ficou maluco aí, né? Perdão. Eu estava numa tela aqui no meu computador e noutra aqui. Como a gente está acostumado a controlar, porque eu estou tentando me adequar. Desculpem, tá? Eu falei desses dois itens, tá? Dos processos produtivos, das relações entre firmas. Eu vou falar desse, do deslocamento geográfico do capital e de sua composição de propriedade. Também houve uma mudança muito grande,
na própria organização da propriedade das empresas, né? Se você analisar a indústria automotiva no Brasil hoje, o que aconteceu com o setor de autopeças, né, nos anos 90? Houve uma imensa desnacionalização, tínhamos empresas nacionais de vários portes, né, inclusive empresas grandes, foram completamente desnacionalizadas, vendidas para o capital transnacional externo, né? Então também há esse tipo de flexibilização, inclusive no deslocamento geográfico. Dentro da indústria automotiva surgiram novos polos de produção. O Paraná é um exemplo, embora a Volvo estivesse aqui desde fins dos 70, né, inaugurado por Figueiredo, lá em 81 e tal, é a partir do final da década de 90 que veio para cá o complexo da Renault, da Volkswagen, né, e para outras regiões do Brasil não tradicionalmente industriais, né, para as quais se dirigiram essas empresas, né. Então, esse é um tipo também de flexibilidade, porque, como vocês devem bem saber, isso atinge a capacidade de luta do sindicato, né? Nem sempre além dessas plantas virem, e já virem com uma organização flexível, com novos processos produtivos, né? Com uma estrutura enxuta de contratação e novas formas de utilização dessa força de trabalho, como eu estava dizendo agora há pouco, além disso, os benefícios, os planos de cargos, salários, etc., tudo são diferentes das plantas já pré-existentes, certo? Quer dizer, isso é parte do cotidiano de vocês lutarem por benefícios, por negociações que minimamente cumpram aquilo que já acontece em regiões tradicionais, como o ABC, né? Eu digo minimamente porque lá também não está nada bom, né? Cada vez mais países como o Brasil, por exemplo, representam um território de investimentos externos diretos nesses setores, justamente devido aos salários que se pagam aqui. Estão entre os menores salários do mundo da força de trabalho na indústria automotiva, né? Flexibilização de investimentos, né? Pois os recursos voltosos das operações supracitadas são continuamente dirigidos à valorização financeira. A financiarização no capitalismo, vocês sabem muito bem, desculpe o termo, né, mas é um câncer dentro do próprio sistema. O próprio sistema já não é absolutamente sustentável do ponto de vista natural, né, do meio ambiente, do ponto de vista da reprodução do próprio trabalho, né, da força de trabalho, tudo, já não é sustentável. A financiarização do capitalismo também, que acompanha esse processo de reestruturação produtiva de 40 anos para cá, veio para liquidar o que existia de mínimo de sustentabilidade. Porque hoje, as empresas, parte dos recursos que elas têm, elas compram títulos de dívida pública, elas investem em fundos de pensão, investem em valores, em obrigações financeiras, ao invés de reinvestir a mais-valia que as senhoras e os senhores contribuem com elas, ao invés de reinvestir na produção, gerando mais empregos, certo? Elas reinvestem no mercado financeiro, certo? Os acionistas, aliás, a reestruturação produtiva em si, ela é parte de um processo de financiarização da economia. As empresas se enxugam, reestruturam, flexibilizam os processos de trabalho para extrair mais valor da classe trabalhadora e mandar para os acionistas no mercado financeiro. Porque se tudo isso fosse reinvestido, né, pelo menos crescimento econômico haveria, né? E nem isso. É do contexto de 30, 40 anos para cá que o capitalismo capenga em crescimento econômico. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. São crises financeiras que se sucedem, né, no tempo, liquidando a capacidade do próprio capitalismo se reorganizar como um sistema produtor de mercadorias, né, mas se transformando num sistema produtor de dinheiro. Tá? A flexibilização da regulamentação estatal, último item, né, sobre impostos, preços de infraestrutura, tarifas do comércio externo, fluxo de capital financeiro. O Estado se dobra a esse processo de reestruturação produtiva e financiarização. Um exemplo muito claro foram as políticas industriais brasileiras do período recente aí do governo PT. Né? Imensas levas de desoneração tributária sobre a cadeia industrial, buscando o quê? Puxar para cima a taxa de investimento. Né? Qual foi o resultado disso? O resultado é que o próprio empresariado industrial traiu essa aliança de governo em 2013.
Eu lembro só uma questão, né, quando hoje se fala na privatização, na capitalização do sistema Eletrobras, a Fiesp fez campanha pela lei em 2012 para a redução da energia, do valor da energia elétrica. Fez campanha nacional em 2012. Por que ela não diz agora, certo, que ela é corresponsável pela dilapidação do sistema Eletrobras? Né? Então, quer dizer, o que nós temos com as políticas industriais, atualmente, não só no Brasil, para tentar reativar esse investimento produtivo, né, é um transplante de dinheiro, de recurso público, muitas vezes advindo de salários, no caso do FAT, por exemplo, né, para você pegar e bancar investimentos produtivos que mal geram empregos, quando não geram uma crise fiscal do Estado. Tá? Agora sim, a segunda tela. Né? Flexibilização dos direitos do trabalho. Não vou me demorar muito nisso, né? Porque o tema do evento... Ô, gente. Obrigado. Agora sim. É que eu estou deixando aqui para eu ler, não ficar virado para lá o tempo todo, mas não está conectado no meu micro. A flexibilização dos direitos do trabalho. Isso não vou me demorar, porque é o tema do evento. Muita gente está falando muito bem sobre isso. Eu creio que a minha fala veio para complementar. Né? A flexibilização da composição dos mercados de trabalho. Isso também é um processo que precede, a gente está discutindo aqui a reforma, né, da Previdência, que ainda está, né, ameaçando, mas já está pronta, né? É uma questão de mandar para o parlamento e aprovar. Estávamos falando da reforma trabalhista, que já foi aprovada, e da própria terceirização, que já está aprovada também, a terceirização total. Também no bojo, isso veio para legalizar um processo que já estava acontecendo. E no bojo desse processo, também outra coisa já estava acontecendo em vários países do mundo, que é essa fragmentação do próprio mercado de trabalho. Com esse desmantelamento, essa exteriorização, desverticalização das empresas maiores, certo? Surgem não só empresas menores que prestam serviços para elas, né, ao lado de grandes grupos que também assambarcam essas atividades, tudo mais, mas surge um núcleo de trabalhadores cada vez mais instável frente, né, a esses trabalhadores contratados. São os trabalhadores temporários, os subcontratados, os trabalhadores rotativos. É tudo isso que nós temos visto surgir, né, na letra dessa reforma. Né? Ela simplesmente vem, mas se você pegar nos anos 80, 90, mundo afora, isso já estava bem avançado. Quer dizer, não é uma coisa que está acontecendo no Brasil apenas. Né? Das próprias jornadas de trabalho, a flexibilização das jornadas de trabalho começou com banco de horas, né? Aqui. E agora já estão se discutindo intervalos entre a jornada e tudo mais. Né? Também é um processo que parte lá da reestruturação produtiva, mundo afora já vinha ocorrendo desde os anos 70, pelo menos. Tá? Da educação formal em todos os níveis, acompanha esse processo também uma mudança no próprio plano da formação da força de trabalho, gente. Os cursos, né, sequenciais de continuação da formação, não se luta mais por uma formação integrada, se luta por uma formação anexa, que torna a força de trabalho cada vez mais adequada, vamos dizer, no seu conteúdo de formação ao processo produtivo e cada vez menos integrada, formada enquanto cidadãos, né, de um país, enfim, com propósitos políticos maiores do que a mera reprodução do capital e da sua força de trabalho. Né? Bem, do perfil ideológico dos trabalhadores, evidentemente, porque nesse processo todo se espera que as pessoas adiram, certo? Adiram a essas ideias como sendo parte de um empreendedorismo social da classe trabalhadora. Né? Quer dizer, o trabalhador tem a responsabilidade de se qualificar, né, de conseguir emprego, é dele e dela essa responsabilidade, né? Não é do capital e tampouco deveria ser, quanto menos do Estado, quando se discute aí a privatização da própria educação. Isso inclui um perfil de trabalhador ideologicamente diferente também, né? Menos revolucionário, mais negocial, certo? Isso, evidentemente, tem um processo material por trás. O próprio desemprego impõe isso aos sindicatos cada vez mais. Mas há também correntes de pensamento ideológicas que fundamentam essa ação negociadora cada vez mais também. Né? Não é só o processo material. E das carreiras profissionais, dos projetos de longo prazo, né, e no limite dos valores.
Evidentemente que uma classe trabalhadora fragmentada, com contratos de trabalhos diferenciados, negociações coletivas que não têm, né, um acordo nacional por trás, são negociações por empresas, por representantes que estão nessas empresas, o sindicato perde força, né? Num tecido industrial desmantelado, descentralizado, cada vez mais internacionalizado, comandado por grandes grupos, evidentemente você tem um desmantelamento das carreiras e dos projetos de longo prazo dessas pessoas. É muito difícil hoje uma pessoa permanecer numa empresa por 30, 40 anos, como antigamente isso acontecia. Né? Com a aprovação dessas reformas, agora a trabalhista da terceirização há pouco tempo, questão de 1 ano, a gente ainda não viu os resultados disso no Brasil. Daqui a uns 5 anos, com certeza vai ter alguém falando aqui nessa mesa qual foi o resultado disso, né? Em termos de rotatividade, né? De força de trabalho e tudo mais. Bom, eu gostaria só de apresentar rapidamente aqui alguns dados, porque eu acho que esse contexto deixa mais ou menos claro, para as senhoras, para os senhores, deixa mais ou menos claro os impactos que isso tem na vida pessoal, na saúde desse trabalhador, dessa trabalhadora. Certo? Se você vive num mundo como esse aqui, evidentemente, você vai sofrer não só política e economicamente, mas você vai sofrer no seu corpo as consequências desse processo. É um processo tenso, no qual você perde, né, todo tipo de garantia e estabilidade. Eu orientei uma pesquisa, mais ou menos 3 anos atrás, né, aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de uma técnica do INSS, inclusive, que fez um levantamento muito extenso e intenso do Sistema Único de Informações de Benefícios, o SUIB, certo? Ela não fez uma amostragem, ela fez um censo. Ela pegou todos os afastamentos por CID entre 2005 e 2013, certo? Do setor automotivo. Tá? Só foram excluídas as fabricantes de máquinas rodoviárias e equipamentos agrícolas, o resto, e motocicletas. O resto tudo entrou. Né? Eu tenho alguns dados para mostrar para vocês. Infelizmente, eles terminam em 2013, né? Porque já foi a realização dessa pesquisa e a Edneia mudou de cidade, não conseguimos dar continuidade no doutorado dela. Tá? Então, eu trago alguns dados da época, do momento em que ela terminou esse trabalho, né? 2005 a 2013. Vocês reparem aqui, olha, esse é um gráfico que mostra a evolução do quantitativo de afastamentos previdenciários nas espécies B31, que é aquele afastamento que não se reconhece como sendo próprio do local de trabalho, não tem nexo causal com o trabalho, e o B91. Vejam só como o B91, inclusive, dá um salto a partir de 2007. É um período, inclusive, que há um grande crescimento da produção. Eu tenho dados aqui de produção e emprego, mas eu vou direto nesses para a gente poder ter uma ideia, né? Mas, se vocês quiserem, isso aqui é um estudo público, está na internet, vocês podem pegar depois. Olha só, se a gente reduzir, né, desagregar as categorias, por exemplo, por CID. Pegando somente as B91, né, que são os afastamentos com nexo, olha o salto que deu, por exemplo, a categoria M, né, que são as doenças osteomoleculares. Osteomusculares. Será que acabou? Não, acho que é o jeito que eu estava falando. Certo? Em muito menor medida, né, nós temos aí as lesões, transtornos mentais, que são as categorias por CID, aqui, as famílias, né, M, S, F e G. Tá? Passando aqui adiante, se você, dentro da família M, né, que teve esse salto, você desmembrar, você vai ver que, acima de tudo, nós temos aqui as lesões do ombro, né, e logo abaixo as dorsalgias. Isso no Brasil todo, viu, gente? Isso é um censo. Pegando aqui, olha, somente a B91, certo? Com nexo causal, dá para você também distribuir as categorias S, né? A família S. Olha, S62, fraturas de punho e mão, estão lá em cima.
bem em cima das demais. As demais bem juntas, né? Agora, se você pegar aqui, ó, S83, ela tem um saltozinho também, ó. Luxações, entorses, distensões das articulações dos joelhos. B91 também, considerando a categoria G. Olha o salto, né, em síndrome do túnel do carpo. Pegando aí a B31, que é o não reconhecimento do nexo causal, o que está lá em cima, né? Primeiro, doenças osteomusculares. Isso é um debate muito grande, né, dentro da saúde, da segurança do trabalhador. Por quê? Por que você tem um número tão alto desse tipo de doença, que é a doença que está também, né, reconhecido com nexo causal dentro desse setor econômico, né? Porque muitos desses casos aqui não foram reconhecidos pelos peritos. Né? Você jogou bola, você lavou o seu carro, você arrumou a sua cama, enfim, né, e se lesionou. Agora, veja que ele está dentro desse setor. Estou falando da indústria automotiva. Isso aqui não são todos os setores da economia. Dentro desse setor, mesmo entre as doenças não reconhecidas, está esse aqui. Em segundo lugar, né, novamente, as lesões. Agora, reparem, em terceiro lugar, o que vem aqui, essa faixa cinza, né, são os transtornos mentais. Então, cada vez mais aparece, né, entre os trabalhadores e as trabalhadoras, transtornos de ordem psíquica, que não são reconhecidos como tendo nexo com o trabalho. Isso é uma questão complexa para ser lidada pela saúde e segurança do trabalho, pelo movimento sindical. Estamos tratando aqui, por exemplo, do setor automotivo. Que eu saiba, eu não tenho os dados, mas que eu saiba, se estivéssemos no setor bancário, essa faixa cinza aqui provavelmente estaria bem próxima da azul. Tá? Agora, considerando, mesmo que não haja nexo em termos dos números das perícias feitas, né, é de se considerar que há uma doença entre essas pessoas que trabalham nesse ramo econômico. Certo? Aí fica para a reflexão de vocês, se essa doença surge nos vossos lares, nos vossos hábitos de vida, ou se ela é uma decorrência do trabalho. Eu, pessoalmente, certo, acredito esses números às atividades de trabalho, porque a maior parte do nosso dia nós estamos trabalhando. Né? A importância do trabalho é fundamental hoje, né, para a própria sobrevivência do ser humano que vende, né, a força de trabalho para se reproduzir. Dentro da F, desmembrando a F, já estou encerrando, é mais algumas telas, viu, Jaime? Dentro da F, episódios depressivos. Né? Estão lá em cima. É isso, gente. Então, quer dizer, eu trago esses dados para que a gente reflita, deixar aqui as referências bibliográficas, inclusive o estudo que eu citei é esse aqui, tá, gente, que traz os dados de afastamento e por acidente e adoecimento, é esse aqui, a saúde do trabalhador na engrenagem automotiva. Colocando só o título na internet, você já consegue o PDF, que foi desenvolvido pela Edneia Botelho Padovani. Né? E eu trago esses dados para ilustrar um pouco como que esta mudança na organização do trabalho tem resultado em adoecimentos, em acidentes, inclusive também mudanças no perfil desses adoecimentos e acidentes. Tá? Muito obrigado.